Olá a todos, é sempre um prazer poder estar conectados com vocês e hoje cantar um pouquinho e também abrir a palavra de Deus. Certamente Deus tem uma mensagem para falar no seu coração. Eu gostaria que nós começássemos e cantássemos uma música antiga que fala sobre um alto preço que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz por nós. É uma letra fácil, talvez você conhece. Se você conhecer, pode cantar comigo também. Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar, unidos iremos andar. Unidos, andaremos juntos. Isso só é possível quando cremos na mensagem da cruz. Foi sobre isso que nós cantamos agora. Sobre um preço alto que foi pago na cruz por amor a cada um de nós. E Jesus pagou esse preço de uma vez por todas, de uma forma definitiva, para nos dar perdão pelo nosso pecado. Que essa mensagem ela possa fazer sentido no seu coração. Convido você para nós orarmos. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, muito obrigado por podermos estar conectados. Agradecemos a Ti pela vitória que o Senhor nos deu através da cruz. Cruz essa vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou um alto preço, que foi o seu precioso sangue, para nos dar a salvação eterna. Pai,
Pai, cremos que todo aquele que confessar esse Senhor Jesus Cristo tem todo um lugar especial preparado nos céus ao teu lado. Obrigado, Senhor Deus, porque o perdão definitivo do nosso pecado foi dado por Jesus ali na cruz, quando ele mostrou o seu amor por cada um de nós. E é por isso que te louvamos, e é por isso que agradecemos. Que essa mensagem da cruz possa chegar aos corações daqueles que ainda não entenderam, que eles possam passar a entender e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pai, que essa mensagem possa chegar aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão conectados conosco, e em algum momento vão ver esse vídeo, que essa mensagem ela possa falar ao seu coração, possa falar à sua vida. Hoje nós temos a presença de vários irmãos conectados conosco através do aplicativo Zoom. Nós temos usado essa plataforma como uma forma de conexão e transmitindo também esse culto no Facebook, nas redes sociais, e que essa mensagem ela possa fazer sentido no seu coração. Hoje temos a presença do nosso irmão João, ele será o preletor, e eu quero deixar a palavra com ele para que Deus realmente possa falar aos nossos corações através desse irmão. Bom, a palavra está contigo. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que também estarão nos ouvindo, talvez depois. Muitos desses irmãos que estão aqui, eu agradeço, tenho um carinho muito grande por vocês, irmãos aí de Vila Betânia. A maioria são irmãos de Vila Betânia, não sei se chegou mais alguém. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Hoje nós vamos falar um tema interessante, um pequeno tema, e é uma palavra que talvez já mexeu muito com você. Quase. Você já se deparou com momentos em que alguma coisa que aconteceu com você e você se expressou depois, né? Puxa, quase eu consegui. Quase. É interessante isso, né? Essa palavra, ela mexe com a gente. Isso aconteceu na vida de um rei. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Por pouco. É interessante que essa palavra, né, por pouco, é a mesma coisa que quase. Quase eu me torno um cristão. É uma pena, né? É uma pena que isso aconteceu com o rei Agripa, justamente naquele momento em que Paulo fazia sua defesa ali em Cesareia. Uma pena que muitas pessoas ficam no quase. Você já passou por isso, eu tenho certeza. Tão perto, né? Mas na hora H foi quase. Lembra daquela prova que você fez? Quase que você passou, né? Por pouco, faltou 1 ponto, 2 pontos, não sei. De repente, aquele ônibus, né, que você quase pegou, puxa, se tivesse chegado mais uns minutinhos, você não perderia aquele ônibus. Não chegaria atrasado lá no seu compromisso, ou no trabalho, ou encontrar com alguém, ou mesmo para chegar na própria casa de oração, né? Por um triz, você também já disse, né? Por um triz eu escapei daquele acidente. Quase que eu sofro um acidente. Essa palavra, na verdade, é um advérbio que pode se tratar de algo terrível que você, né, deixou de sofrer, ou algo que, né, que apesar de ser terrível, né, e isso foi um alívio para você, mas ao mesmo tempo também pode se tratar de algo que você deixou de ganhar. E foi horrível aquela sensação, né, de ter quase conseguido. Então nós deparamos com essas duas questões nessa pequena palavrinha, esse advérbio. E nós entendemos que quase a gente pode então dar um significado para essa pequena palavra.
quase é a menor distância que um ser humano pode sentir em realizar algo. Talvez ali, aquela pequena distância, igual o rei Agripa, né? Quase, Paulo, que eu sou convencido. As suas palavras mexeram comigo, mas por muito pouco eu me torno cristão. É aquela sensação de falha também. Por quê? Porque faltou atitude, faltou coragem. É a falta de decisão, é a escolha errada, por causa da negligência, por causa da incredulidade. Muitas vezes você faz a escolha errada e você mais perde do que ganha, ou seja, quase que consegue. Nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia sobre esses momentos em que alguns personagens da Bíblia, além do rei Agripa, que também passaram por esse momento, né, de ter quase conseguido. Um deles foi em Gênesis 19, 24 a 26, o texto está aí. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina. E todos os moradores daquelas cidades também foram destruídos, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló também, ela experimentou exatamente o que nós estamos falando aqui. Ela quase foi salva. E olha que não faltou ajuda. Nem os anjos que foram enviados da parte de Deus, quando adentraram a cidade de Sodoma, para retirar de lá Ló e toda a sua família, inclusive a sua mulher, esses anjos foram enviados da parte de Deus justamente para livrar a família de Ló daquela destruição. E os anjos, então, seguraram eles pelas mãos, arrastaram e tiveram que tomar medidas enérgicas ali. Arrastaram à força, diz o texto. E isso foi capaz de livrar Ló e as suas filhas, mas não foi capaz de livrar a sua mulher. Ela não se livrou do fascínio, do encanto daquela cidade, daquela vida pecaminosa na qual ela vivia ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Então, por isso mesmo, ela quase teve um livramento, pois o seu coração estava contaminado e fez com que ela fizesse a escolha errada. Por isso foi quase. Uma vez já fora da cidade, ela olhou para trás e o anjo do Senhor havia dito: não olhem para trás, não olhem, não queiram voltar para essa cidade. Então, aquela mulher, ela quase foi livre daquele momento tão terrível, mas ela se converteu numa estátua de sal, devido à sua péssima escolha. Uma outra coisa que nós aprendemos também na palavra de Deus é com relação ao jovem rico, a respeito também dessa situação, dessa falta de decisão. O jovem rico, diz o texto lá em Marcos, capítulo 10, verso 21 e 22, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse jovem também, ele quase foi salvo. Mas olha, assim como a mulher de Ló, não faltou ajuda da parte de Deus. E esse jovem aqui, não faltou da parte dele atitude. E olha que ele teve atitude, ele foi até Jesus. Ele teve interesse em saber e em querer a vida eterna. Olha que isso mexe muito com a gente. Muitas vezes há interesse da nossa parte, há da nossa parte uma atitude, mas na hora que a gente tem que tomar a decisão, a gente fica no quase, por pouco, e a gente fica adiando.
E foi o que aconteceu com esse jovem. Ele guardava a palavra. Jesus falou, você tem guardado os meus mandamentos? E ele falou, guardo desde pequeno, Senhor. Mas isso não foi suficiente, porque quando ele precisou fazer a sua decisão crucial, aquela decisão importante, que era de seguir a Jesus, ele então se retirou triste. Por quê? Porque aquele jovem, ele era dono de muitas propriedades. Aquele jovem antes estava naquela alegria, né? Naquela atitude de querer saber sobre Jesus, sobre a vida eterna. Aquilo tudo, aquela alegria toda deu lugar a uma tristeza. A uma tristeza por quê? Porque aquele jovem escolheu as riquezas dessa vida passageira do que a rica e inigualável é a presença de Jesus em sua vida. Foi quase. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Não faltou da parte de Jesus uma atitude de amor para com aquele jovem. Mas ele se retirou triste porque ele ficou no quase. Faltou ali a decisão. Faltou ali tomar uma atitude de fazer a escolha certa, de renunciar às riquezas deste mundo e abraçar a riqueza eterna, aquela que dura para sempre, aquela que é muito mais importante para nós. Então, aquele jovem, ele foi quase salvo. Outro episódio também na Bíblia que vai nos lembrar bem sobre alguém que também teve a sua vida quase salva, foi o ladrão na cruz. O texto está aí, Lucas 23, 39 a 43. Diz ali, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, de Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, ele repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Mais um que teve a sua vida quase salva. Mais um que por pouco ele acaba tomando uma das decisões mais importantes. Ele que estava ali à beira da morte. Uma decisão que seria, de fato, o que o levaria a passar a eternidade na presença do Senhor Jesus Cristo. Talvez, enquanto com vida, ele não pôde trilhar esse caminho. Mas ali, naquele momento, na hora da morte, nem isso o levou a se arrepender. Nem isso o levou a tomar uma decisão. Isso mexe muito conosco, né, irmãos? Nós temos tantas coisas a fazer, tantas escolhas. Como nós vimos no caso da mulher de Ló, não foi por falta de ajuda de Deus. Deus enviou os anjos. Os anjos seguraram as mãos daquela mulher, dela e da sua família, os arrastaram para fora da cidade. Mas mesmo assim, ela se deixou levar pela pecaminosidade, pelos prazeres daquela cidade. Com certeza, os prazeres ali daquela vida promíscua falou mais alto. Por isso, ela quase foi salva. Ela teve a sua vida convertida numa estátua de sal. Ela ficou paralisada e não pôde fazer mais nada. Assim também o jovem rico, que teve também a chance, motivado ali por uma alegria, teve até atitude, e teve até da parte de Jesus aquele olhar de amor. Mas na hora de tomar a decisão, ele não tomou. E quase foi salvo. Por quê? Porque foi levado a pensar ao amor ao dinheiro, o amor às riquezas, o amor às coisas materiais desta vida. E por isso mesmo ele trocou isso pela inigualável
riqueza da graça de Deus. Aquele jovem rico também perdeu. E agora, o ladrão na cruz. Isso nos faz pensar que este homem também, quando ele ainda caminhava para a cruz, ou seja, ele próprio carregava a sua cruz, assim como Jesus, assim como o outro também malfeitor. 2 ladrões foram crucificados, uma à direita e outra à esquerda de Cristo. Jesus no meio. Aquele homem, ele teve toda a oportunidade, enquanto carregava a sua cruz, de meditar, de lançar na sua mente como que ele poderia, então, naquele instante, aproveitar que estava ali do lado do Salvador, daquele que o seu próprio amigo havia dito: este aí é inocente, este aí não merecia estar aqui. Nós sim merecemos. Porque o que nós fizemos durante toda a nossa vida, ou parte da nossa vida, né? O que nós fizemos merece que agora a gente pague. Estamos aqui. Mas, mesmo assim, podemos, então, reconhecer o perdão. E podemos reconhecer o nosso pecado e receber de Deus esse perdão que vai nos absolver de uma vez por todas. Aquele ladrão, ele foi repreendido pelo seu colega, quando ele, então, zombou de Jesus e blasfemou de Jesus. Ele foi repreendido e ali também ele novamente teve a oportunidade de refletir em cima dos seus erros e pensar: puxa, realmente, eu fiz tanta coisa errada, eu roubei, eu dei uma surra em alguém, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou matei. Mas a gente só pensa, né, em morte nessas horas, né? Ah, o maior pecado é matar. Não, o maior pecado não é matar. É nessas horas que a gente percebe que nós, seres humanos, todos nós somos levados a pecar. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. E o único que pode nos livrar do domínio desse pecado em nossas vidas, para que nós não façamos coisas erradas, é o Senhor Jesus Cristo. É o seu perdão. É o Espírito Santo de Deus morando em nós, uma vez que cremos no nome do Senhor Jesus. Aquele ladrão teve a oportunidade de ver os seus erros perdoados ali mesmo, naquele momento, como o seu amigo teve. O seu amigo escutou de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Ele escutou de Jesus a palavra: está perdoado. Porque ele creu, porque ele não duvidou, porque ele não rejeitou como o outro amigo. O outro amigo preferiu rejeitar, preferiu duvidar, e por isso mesmo foi quase salvo. Ficou na incredulidade. A incredulidade o cegou naquele momento. Quantas pessoas talvez estejam também vivendo isso? Muitas vezes estão ali, à beira de um colapso, ou tendo hoje, né, como nós estamos vivendo essa pandemia, onde a gente está vendo aí pessoas passando necessidades, não só na área de saúde, a gente está vendo realmente muitas pessoas morrerem, mas muitos ainda continuam incrédulos e não querem se dobrar diante desse Deus. Não querem reconhecer que só nele existe a cura. Só nele existe a misericórdia. Só ele é capaz de ter verdadeira compaixão por nós, pecadores. Aquele homem teve a oportunidade de sentir a misericórdia e a compaixão de Jesus, mas preferiu ficar na sua ignorância. Por isso, quase foi salvo. E por último, como nós vimos no texto que nós começamos a meditar, que é o do rei Agripa, esse sim nos surpreende também. Porque ali em Atos 26 a 29, diz ali: porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto. Porquanto isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo:
por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto com estas cadeias. Veja que Paulo aqui, ele está diante do rei Agripa, estava também diante do governador Festo e da sua esposa, né, a esposa do rei Agripa, Berenice. Estavam ali autoridades, naquele tempo, autoridades importantíssimas. Como mesmo Paulo fala de Festo, né? O excelentíssimo Festo. Paulo estava diante deles porque ele estava fazendo a sua defesa daquelas acusações que os judeus estavam fazendo com Paulo. Acusando Paulo de estar pregando uma heresia, de estar falando e blasfemando do nome de Deus. Falando coisas contrárias à lei de Moisés. Mas não era nada disso. O apóstolo Paulo, pelo contrário, ele dava ênfase a tudo aquilo que Moisés disse, a tudo aquilo que os profetas disseram, só que tudo convergia na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Agripa ouviu aquilo, é interessante também que Agripa ficou impressionado com as palavras de Paulo. Ele também foi um homem que não só ficou impressionado, ele também queria muito ouvir Paulo. E quando ele soube que Paulo estava ali em Cesareia, quando Festo fala com ele ficou até animado. Ele, puxa vida, eu quero ouvir esse homem. Eu vou tirar um tempo para ir lá e vamos ouvi-lo. Ele, então, e sua esposa vão até Paulo, e ali Paulo, né, preso, já tinha apelado para César, já estava a caminho de Roma, mas estava esperando justamente esse momento que o rei Agripa fez questão de conversar com ele. Então, a gente vê que não faltou também da parte do rei Agripa essa animação, essa vontade de ouvir Paulo. E ele, outra coisa, ele não viu crime algum em Paulo que pudesse levá-lo à morte ou à prisão. Pelo contrário, ele viu que a fé de Paulo era uma fé pura e nada daquilo que os judeus estavam falando poderia manchar essa fé. Mas toda essa animação de Agripa, toda essa vontade de ouvir Paulo, tudo isso e tal, como nós vimos lá atrás, né? Muitos ficam empolgados, muitos ficam ali, têm até atitude e tal, mas na hora de tomar a decisão, na hora de entregar suas vidas a Jesus, tem muita gente que está ficando no quase. Como Agripa mesmo disse para Paulo, por pouco você me convence a se tornar um cristão. Por pouco. Ah, esse quase de Agripa custou a ele talvez uma vida inteira, uma vida eterna longe de Deus e não ao lado de Jesus e não com Jesus. É isso que nós temos que pensar agora, meus amigos. Vocês que estão me ouvindo, eu vejo que a maioria é cristão. A maioria talvez já fez essa decisão. Não está mais no quase. Tem toda a segurança, tem toda a firmeza, sabe o que escolheu, escolheu bem feito, está firme. Mas e aqueles que muitas vezes ficam impressionados, são simpatizantes do Evangelho, ouvem com muito labor, né? Ouvem com muita alegria o Evangelho, a palavra de Deus, gostam, mas ainda estão no quase, por pouco. E muitas vezes essas pessoas estão deixando de aproveitar o melhor. Veja bem que o próprio Agripa ali, ele ficou na distância entre realizar algo muito importante para a sua vida e sentir a verdadeira paz e liberdade em ser um cristão, ou continuar levando a vida com base em posição de poder e valores vazios. Foi isso que pesou na balança para que o rei Agripa, então, rejeitasse
o maior presente que um homem pode ter na sua vida, que é gozar da vida eterna e, principalmente, ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu sei que muitos que irão ouvir esta mensagem vão meditar e vão pensar se não estão também deixando de escolher o melhor, de tomar a melhor decisão. Assim, muitos estão vivendo, tendo a chance, tendo a oportunidade, vendo muitas vezes o sonho jogado fora, desperdiçando a ajuda dada por Deus. E olha que ele deu o filho dele para morrer na cruz, por você e por mim. Essa foi a maior prova do amor de Deus para conosco. E será que ainda vamos ficar no quase? Ou vamos nos lançar completamente aos braços do Senhor Jesus Cristo? Será que quando Deus chamar pelo seu nome, você vai dizer para ele: ah, Senhor, eu quase criei, quase criei. Mas aí, isso não será o bastante. É preciso crer, é preciso decidir antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Por isso que hoje você possa tomar a atitude e fazer a coisa certa, que é aceitar o Senhor Jesus. E se você o tem, continue firme, sentindo o seu perdão, sentindo a sua graça, sentindo esse amor maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que Deus nos abençoe. Gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado. A tua palavra, oh Deus, ela é refrigério para a nossa alma, para a nossa vida. Nós aprendemos algo hoje muito importante. Não podemos ficar, ó Deus, no quase. Não podemos, ó Deus, ficar perto, mas dentro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer. Que nós não possamos ficar, ó Deus, em volta, mas participar dessa graça maravilhosa, sentindo o teu perdão. Ajude-nos, ó Deus. Ajude cada um a tomar essa decisão, Pai. Que o teu Espírito Santo esclareça para cada um que está nos ouvindo a mensagem que precisa ser esclarecida. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.